E aí, pessoal, aqui é o professor Juliano, sou coordenador da área de Física do curso Simplifica e hoje a gente vai resolver a prova da Unicamp 2021, primeira fase, segundo dia, uma prova de conhecimentos gerais das áreas de Biológicas e Saúde. Mas antes quero pedir aquela ajudinha marota, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e acompanhe as próximas resoluções do Enem 2020, FUVEST 2021, Unesp 2021, Unifesp e as segundas fases. E aí, quero te convidar também para participar das nossas redes sociais. Lá no Instagram, a gente está como @Curso Simplifica Exatas. Segue a gente lá. Chega de prosa, bola para frente, roda a vinheta. Tudo bem, galera? Seja bem-vindo. Essa é a resolução do segundo dia da primeira fase da Unicamp 2021, uma prova de conhecimentos gerais para a área de Biológicas e Saúde. E nas questões de 49 a 56, a Unicamp recomenda para usar o π igual a 3 e o g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, para as questões 49 e 50 tem um texto comum que diz o seguinte: recentemente uma equipe internacional de cientistas detectou a explosão de uma estrela conhecida como SN 2016 APS, que teria sido a explosão de supernova mais brilhante já registrada. A nossa prova de referência é a QZ. Vamos lá para a questão número 49, a primeira da nossa sequência, a 49 da prova. A SN 2016 APS dista da Terra 4 bilhões de anos-luz, enquanto a supernova DES 16C2NM, localizada a 10,5 bilhões de anos-luz de distância da Terra, é a mais distante já descoberta. Considere uma explosão das duas supernovas ocorra simultaneamente. Quando o sinal luminoso da explosão da supernova mais próxima for detectada na Terra, a radiação da supernova DES 16C2NM estará a uma distância da Terra aproximadamente igual a... Então, a gente passa os dados aí para a resolução desse exercício. E o primeiro dado é que um ano tem 3 vezes 10 a sétima segundos. E que a velocidade da luz no vácuo é igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, portanto, em unidades do sistema internacional. Então, para resolver essa questão, vou fazer o seguinte, olha, vou fazer um desenho aqui, não vai ficar muito bonito, mas é um esqueminha apenas, né? A estrela mais distante, vamos desenhar uma estrelinha aqui, é a DES 16C2NM. Então, DES 16C2NM. E a estrela mais próxima é a NM, deixa eu ver se é NM mesmo, a SN, desculpa, SN 2016, cadê? APS. APS. E aqui está a Terra, né? Linda, gloriosa, não muito radiante. A distância que a primeira estrelinha está da Terra é de 10,5 vezes 10 a nona anos-luz. São 10,5 bilhões de anos-luz. Então, 10,5 bilhões, o bilhão é 10 a nona, anos-luz. E a estrela mais próxima da Terra, ela está apenas a 4 bilhões de anos-luz da Terra. Então, vai ficar 4 vezes 10 a nona anos-luz. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é saber a diferença, né, de percurso da luz saindo dessas duas estrelas e chegando na Terra. E, obviamente, a diferença de percurso, ela vai ser a distância entre as estrelinhas. E isso aqui, ó, 10,5 bilhões menos 4 bilhões, isso vai dar aproximadamente, estou brincando, né? Aproximadamente não, dá 6,5 bilhões de anos-luz, 6,5 vezes 10 a nona, anos-luz.
E aí ele quer saber qual é a distância em quilômetros correspondente a esse 6,5 vezes 10 a nona anos-luz. Como é que eu vou transformar o anos-luz em quilômetro? Galera, ano-luz é uma unidade de medida de distância. E um ano-luz corresponde à distância percorrida pela luz em um ano. Então, como é que eu acho essa distância percorrida pela luz em um ano? Cara, usa a formulinha da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Porque eu quero ΔS. Qual é a distância percorrida pela luz em um ano? Então, vai ficar a velocidade multiplicado pelo tempo, passo ΔT multiplicando. Né? Pega aqui, ó, manda lá. Então, isso aqui vai ficar velocidade da luz. Ele falou para usar 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, multiplicado pelo tempo de um ano em segundos, que ele falou para usar aproximadamente 3 vezes 10 à sétima. E se eu fizer essa multiplicação, vai dar 3 vezes 3 dá 9. 10 à oitava multiplicado por 10 à sétima, isso aqui vai dar 10 elevado a 15 metros. Então, isso aqui corresponde a 1 ano-luz. Ah, então a distância vai ser de quanto, professor? A distância percorrida, vamos chamar de D, pela luz, quando a luz da primeira estrela chegar, quando é que vai ficar a luz da outra estrela? A distância vai ser o 6,5 vezes 10 à nona, multiplicado por 9 vezes 10 a 15 metros. Essa distância vai sair em metros. Se você multiplicar o 6,5 pelo 9, isso aqui vai dar 58,5. Multiplicação de potência de 10. 10 à nona multiplicado por 10 a 15, mantém a base, somos expoentes. Isso aqui vai dar 10 elevado a 24 metros. Só que a resposta, se você der uma olhadinha aqui, ó, todos os itens, eles trazem a distância em quilômetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui em quilômetros, dividindo por 10 elevado à terceira. Tá? Então, isso aqui, a distância vai ficar 58,5 vezes 10 elevado a 24, divide por 1.000, por isso que 10 a terceira, e aí a distância já sai em quilômetros. Belezura? Então, eu vou fazer o seguinte, a distância vai ser igual a 58,5 vezes 10 elevado a 21. Só que a gente vai colocar isso aqui em notação científica e vai aproximar o valor. Quando eu colocar em notação científica, eu vou andar uma casa com a vírgula, vou colocar ela em 5,85, que vai te dar aproximadamente 5,9. Diminuiu o número embaixo, eleva o número em cima, ele vai para 10 a 22 quilômetros. Então, essa é a resposta do exercício. Vamos lá anotar a alternativa correta. A alternativa correta é D. 5,9 vezes 10 elevado a 22. Fechou? Então, vamos para a próxima questão dessa prova QZ, questão número 50. Questão número 2 da nossa sequência, que diz o seguinte. Os cientistas estimam que no momento da explosão, a massa da supernova SN 2016 APS era de 50 a 100 vezes a massa do Sol. Se o Sol tivesse a massa dessa supernova, mantendo-se a sua distância, o que aconteceria? E aí ele vem com os itens da questão, pessoal, A, B, C ou D, falando da velocidade de translação da Terra ao redor do Sol e do período de translação da Terra. Bom, a velocidade de translação da Terra é a velocidade orbital. E o período de translação da Terra, que hoje corresponde a um ano, mudaria se a massa do Sol mudasse. E ele quer saber se esse período, né, o tempo para a Terra dar uma volta ao redor do Sol, ele vai aumentar ou vai diminuir. Então, ele quer que você analise duas coisas. Ele quer que você analise a velocidade da Terra ao redor do Sol
e quer que você analise o tempo que a Terra demora, ou demoraria, para dar uma volta ao redor do Sol, se a massa do Sol modificasse, se a massa do Sol aumentasse. Ele deixa claro aqui na questão, né? Se o Sol tivesse a massa dessa supernova, o que aconteceria com essa velocidade e com esse período? Então, para responder essa questão, a gente vai ter que fazer um desenho aqui. Eu vou fazer o desenho da Terra girando ao redor do Sol. Vamos imaginar, embora não seja, que a trajetória da Terra ao redor do Sol seja uma circunferência. Não é, é uma elipse, mas é quase uma circunferência. Então, ali no meio está o Sol, aqui está a Terra. O que mantém a trajetória da Terra ao redor do Sol é a força gravitacional que o Sol exerce em cima da Terra. E essa força gravitacional, galera, é uma força central. O que significa isso? Que a força gravitacional é a força resultante centrípeta. E eu vou usar essa informação para desenvolver o exercício. Então, vamos lá para a resolução. Vamos utilizar esse argumento dizendo que a força gravitacional é igual à força resultante centrípeta. E aí você precisaria lembrar de qual é a formulinha da força gravitacional. Vai ser Gzão vezes a massa do Sol multiplicado pela massa da Terra, dividido pela distância entre a Terra e o Sol ao quadrado. Essa distância D aqui, ó. O G, esse Gzão, é a constante da gravitação universal. É um valor que, se fosse numérico, o exercício teria que ter dado. A força resultante centrípeta, assim como qualquer força resultante, é massa vezes aceleração. Só que vai ser massa vezes aceleração centrípeta, que a gente calcula como sendo v ao quadrado dividido pelo raio. E nesse raio, nesse caso, o raio é a distância da Terra ao Sol, ou seja, o raio é d. Então, se eu substituísse esses valores aqui, eu ficaria assim, ó, Gzão vezes Emão vezes Eminho, tudo isso dividido por d ao quadrado, igual à força resultante centrípeta, que é a massa da Terra multiplicado por v ao quadrado sobre o raio. E aí eu posso simplificar, né, galera? Vou poder simplificar o que aqui? A massa com a massa, um dos d's do d quadrado com esse d aqui. E aí a gente chega à conclusão que a velocidade orbital da Terra ao quadrado é igual a Gzão vezes Emão dividido por d. E se eu tirar a raiz quadrada, vou ficar com raiz quadrada de G Emão dividido por d. Isso significa o quê, pessoal? Que a velocidade da Terra ela é proporcional, esse é o símbolo de proporcionalidade, é um alfa, multiplicado, proporcional à raiz quadrada da massa do Sol. Então, se eu aumentar a massa do Sol, o que vai acontecer com a velocidade orbital da Terra? Vai aumentar também. Agora, ele perguntou outra coisa, né? Ele quer saber o que acontece com o período. Galera, para a gente relacionar a velocidade com o período, eu vou usar uma formulinha do movimento circular, que diz que o V é igual a ômega multiplicado pelo raio, que nesse caso é D, que permanece invariável. A velocidade angular, que eu estou chamando de ômega, é 2π dividido pelo período, que a gente representa pelo T maiúsculo, famoso Tzão, multiplicado por D. Isso significa o quê? Que a velocidade ela é proporcional ao inverso do período. Ou seja, se eu aumento a velocidade, o período diminui. Ou seja, o tempo para a Terra dar uma volta ao redor do Sol vai diminuir. Então, nesse caso, velocidade aumenta, período diminui. Vamos ler as alternativas. Alternativa A. A velocidade de translação da Terra ao redor do Sol deveria aumentar. Muito bom. E o período do ano terrestre, ou seja, o tempo para dar uma volta ao redor do Sol, deveria diminuir. Portanto, não vou nem ler as outras alternativas, porque
a alternativa A está correta. Belezura? Joia! Então, vamos para a próxima. Então, bora lá, galera. Vamos fazer agora a questão número 51 da prova QZ, primeira fase da Unicamp, segundo dias, para as áreas de biológicas e saúde. O exercício diz o seguinte: uma cápsula destinada a levar astronautas à Estação Espacial Internacional, ISS, tem massa igual a 7.500 quilogramas, incluindo as massas dos próprios astronautas. A cápsula é impulsionada até a órbita da ISS por um foguete lançador e por propulsores próprios para os ajustes finais. O aumento da energia potencial gravitacional devido ao deslocamento da cápsula, desde a superfície da Terra até a aproximação com a ISS, é dado por ΔU igual a 3 vezes 10 a 10ª joules. A velocidade da ISS é VISS de 8.000 metros por segundo. A velocidade inicial da cápsula, em razão do movimento da Terra, pode ser desconsiderada, sem levar em conta a energia perdida pelo atrito com o ar durante o lançamento. Pode-se dizer que o trabalho realizado pelo foguete e pelos propulsores sobre a cápsula é de... Bom, pessoal, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar que o trabalho de uma força mede a variação de energia. Esse é o foco da resolução dessa questão. Então, vamos lá anotar os dados do exercício. Diz o seguinte, que a variação da energia potencial, que a gente está mais acostumado a escrever assim, né, galera? Energia potencial igual a 3 vezes 10 elevado a 10ª joules, que a velocidade da ISS é igual a 8.000 metros por segundo, e aí é muito prudente a gente colocar isso aqui em notação científica, tá bom? 8 vezes 10 a terceira metros por segundo. A massa da cápsula e dos astronautas é de 7.000 quilogramas, 7.500 quilogramas. E o que mais que ele me fala? Só, né? Então tá. E me pede qual é o trabalho que é desenvolvido, né, em cima dessa cápsula por algumas forças para levar essa cápsula até a ISS. Então, vamos imaginar o seguinte aqui, também vou fazer um esqueminha só para facilitar a nossa visualização. Então, aqui a gente tem a cápsula, e essa cápsula ela vai ter que chegar até a ISS, que está lá no espaço. Vamos desenhar uma nave aqui. Ó. Quando esse propulsor, quando esse lançador ele parte, ele está em repouso no solo, né? Então, a gente vai dotar aqui o solo com o nosso plano de referência. Então, a energia cinética inicial do sistema é igual a zero, está parado. A energia potencial gravitacional inicial é zero, está parado. Só que quando ele chega na ISS, ele vai ter uma velocidade, ele tem que acompanhar a ISS na mesma velocidade para conseguir fazer a adaptação do módulo. Então, a velocidade que ele vai chegar lá vai ser a mesma velocidade da ISS, portanto, existe energia cinética final no sistema, e também existe uma energia potencial, que ele diz que foi variada e é igual a 3 vezes 10 a 10ª joules. Tá certo? Olha, dessa variação da energia potencial, e lembra que variação da energia potencial é energia potencial final menos a energia potencial inicial. E a gente sabe que a energia potencial inicial do sistema é zero. Isso significa que a energia potencial final vai ser igual à variação, que é igual a 3 vezes 10 a 10ª joules. Essa é uma conclusão que eu chego. Outra conclusão também é que a energia cinética de quando ele está lá em cima vai ser uma energia cinética correspondente à velocidade da estação espacial, que é 8.000 metros por segundo. Lembrando que a energia cinética é mv² dividido por 2. Então, fazendo a continha aqui, ó, vai ficar 8 vezes 10 a terceira
multiplicado. Aliás, desculpa. Vai ficar a massa 7.500. Eu vou escrever assim, ó, 75 vezes 10 ao quadrado, só para facilitar as continhas. E a velocidade, sim, ó, é 8 vezes 10 à terceira ao quadrado dividido por 2. Então, se você fizer essa continha aqui, eu não vou me prolongar muito nas contas, isso você pode fazer facilmente, matemática básica, a energia cinética final, ela vai ficar com o valor igual a, deixa eu dar um bisuzinho aqui, 24 vezes 10 a décima joules. 24 vezes 10 a décima joules. Bom, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque para encontrar o trabalho da força propulsora, né, aquela que está injetando energia no sistema, eu vou ter que fazer a variação da energia mecânica. Isso aqui é o teorema da energia mecânica para sistemas não conservativos. Aí tu fala assim, pô, professor, mas ele falou que não tem atrito, não seria um sistema conservativo? O problema, galera, é que o sistema ganhou energia. Então, o sistema, quando perde ou quando ganha, é não conservativo. Tá? Então, não é só quando perde, é quando ganha também. Tá? Então, ele seria um sistema conservativo se não tivesse nem perdido e nem ganhado energia. Então, esse aqui é o teorema da energia mecânica para sistemas não conservativos. Certinho? Então, agora o que a gente vai fazer? Vai abrir a energia mecânica. Lembrando que energia mecânica é variação da energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. E a energia mecânica nada mais é do que a soma das energias cinéticas com as energias potenciais. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar energia cinética final mais energia potencial final menos a energia mecânica inicial, que é energia cinética inicial mais a energia potencial inicial. Só que da análise que a gente fez, eu já sei que a energia cinética inicial vale zero e a energia potencial inicial vale zero. Então, a única coisa que eu vou conseguir aqui vai ser a soma das potenciais da potencial com a cinética. Então, a energia cinética final vale 24 vezes 10 a décima. A energia potencial final vale 3 vezes 10 a décima. Então, o trabalho da força vai ficar 24 mais 7 dá 27 vezes 10 a décima. Lembra que quando a gente está fazendo uma adição, a gente mantém os expoentes. A gente só soma os expoentes quando é multiplicação. A adição ou subtração, a gente mantém a potência inalterada. E colocando isso aqui em notação científica, o trabalho da força fica como 2,7 vezes 10 a 11 joules. Ops. Vamos conferir lá a alternativa correta. A alternativa correta para essa questão é a alternativa C, 2,7 vezes 10 a 11 joules. É isso aí. Agora temos um texto comum para as questões 52 e 53. Presta atenção. Vamos dar uma lidinha. Em março de 2020, a Unicamp e a Fermi National Accelerator Laboratory, Fermilab, dos Estados Unidos, assinaram um acordo de cooperação científica com o objetivo de desenvolver tanques para conter argônio líquido a baixíssima temperatura, são os criostatos. Esses tanques abrigarão detectores para estudo dos neutrinos. Então vamos lá. Resolução da questão número 52, uma questão relativamente fácil.
A temperatura do argônio nos tanques é TAR, menos 184 graus Celsius. Usualmente, a grandeza da temperatura, em física, é expressa na escala Kelvin, representado, né, unidade medida representada pelo K maiúsculo. Sabendo que as temperaturas aproximadas do ponto de ebulição TE e do ponto de solidificação TS da água à pressão atmosférica são, respectivamente, TE, aproximadamente 373 kelvins, e TS, 273 kelvins, a temperatura do argônio nos tanques será igual a... Então, essa aqui, se você soubesse a equação de transformação, ficaria muito, muito, muito fácil, né? Então, a temperatura aqui na escala Celsius do argônio, vamos chamar TCAR, é igual a menos 184 graus Celsius. E ele quer saber qual é o valor dessa temperatura na escala Kelvin. Então, se você soubesse aquela equaçãozinha de conversão da temperatura da Celsius para Kelvin, que é essa aqui, ó, TK é igual a TC menos 273, tudo ficaria muito, muito fácil, porque é só a gente fazer a substituição. Vai ficar menos 184, aliás, aqui é mais, né? Mais 273, o TK, ele vai ficar igual a 89 Kelvin. E aí, da dificuldade das outras questões, essa é bem fácil. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Então, vamos lá, galera. A próxima questão, questão número 53, da sequência da prova QZ, Conhecimentos Gerais da Área de Biológicas e Saúdes. Então, diz o seguinte, olha, a pressão exercida na base de certo tanque do Fermilab, pela coluna de argônio líquido no interior, é P igual a 5,6 vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado. A densidade do argônio líquido é D igual a 1.400 quilogramas por metro cúbico. Assim, a altura do tanque será. Galera, aqui ele já te dá a pressão no sistema internacional, olha que maravilha. E aqui ele também te dá a unidade medida de densidade no sistema internacional. Você não vai precisar fazer transformação nenhuma. Vamos para a resolução. Eu vou anotar os dados que ele me forneceu. A pressão na base do tanque é 5,6 vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado. E a densidade do argônio como sendo 1.400 quilogramas por metro cúbico. Né? O que ele está dizendo é o seguinte, eu tenho um tanque, na base desse tanque, o argônio que está lá dentro vai exercer uma pressão. Né? Ele quer saber qual é o valor da coluna de argônio, ou seja, da coluna de argônio dentro desse tanque cilíndrico. Então, para a gente resolver esse exercício, a gente também precisa de conhecer uma equação, que é a equação da pressão hidrostática. Se você não souber essa equação, você não resolve o exercício. A pressão hidrostática é dGH. Até teria, uma opção de você resolver pela formulinha clássica da pressão, que é força sobre a área. E nesse caso aqui, a força exercida pelo argônio em cima da base do tanque seria a força peso, que é mg. Então, aqui ficaria assim, ó, m vezes g dividido por a. Só que ele não me dá a massa. Então, eu vou ter que substituir utilizando a densidade que ele me deu. Lembrando que densidade é massa sobre o volume. Densidade igual a massa sobre volume. Isso significa que a massa é a densidade vezes o volume. Então, vai ficar assim, ó, densidade vezes volume vezes G sobre A. Só que ele não te deu o volume, mas você sabe que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. E ali, se você substituir, ó,
densidade vezes a área vezes a altura vezes o G, dividido por A. Cortou a área, então vai me dar a pressão igual a densidade vezes o G vezes a altura. Você chega naquela formulinha ali de cima, entendeu? Só que assim, é muito ingrato você fazer isso aqui na prova. O melhor é você já trazer na sua memória, na sua cabecinha, essa formulinha pronta da pressão hidrostática, que é DGH. Porque daí é só substituir meu irmão e minha irmã. Então, a pressão hidrostática aqui seria a densidade, né? Que é 1,4 vezes 10 a terceira, vamos colocar em notação científica. O G vale 10. A altura eu quero, né? Ele te deu a pressão também, se você quiser substituir já pode substituir. Vai ficar mais fácil a nossa continha. Então, vai ficar 5,6 vezes 10 a quarta para a pressão hidrostática. Então, essa altura aqui ficaria assim, ó. 5,6 vezes 10 a quarta, dividido. Atenção, gente, vou fazer a multiplicação. 10 a terceira vezes 10, 10 a quarta. E vou passar dividindo 5,6. Então, vai ficar 1,4 vezes 10 a quarta. Aí, ele foi pai, mãe e parteira, né? Ó, ajudou pra caramba, mano. Então, 10 a quarta simplifica com 10 a quarta. A única continha que você tem que fazer aqui é 5,6 dividido por 1,4. Que, se não me falha a memória, dá 4 metros. Então, a coluna de argônio lá dentro do tanque é igual a 4 metros. Portanto, a alternativa B correta. Então, repito, você não precisaria desenvolver a equação. Mas, se você não lembrasse, é isso que você teria que fazer. Pô, professor, mas se eu não lembro a equação da pressão hidrostática, como é que eu ia lembrar de fazer tudo isso aqui? Tem gente que prefere. Teria que saber o volume do cilindro, teria que saber a relação da densidade com a massa e teria que saber que a força exercida pelo argônio em cima da base é o peso. E aí você resolveria. Caso contrário, teria que saber a equaçãozinha da pressão hidrostática, que é DGH. Tá certo? Então, aí, ó, tá vendo, gente? Mais uma questão que, se você souber a teoria, você consegue resolver facilmente. Mas se você não tiver a teoria da mão, você não resolve. Essa é uma prova muito, muito conteudista. Belezúrias? Bola para frente? Let's go, baby! Próxima questão. E a próxima questão, ou as próximas 3 questões, elas têm um texto em comum. Questão 54, 55 e 56. Acompanho a ideia desse texto aqui, ó. Lâmpadas de luz ultravioleta são indicadas para higienização e esterilização de objetos e ambientes em razão do seu potencial germicida. Vamos lá? Exercício, ou questão número 54 da prova QZ, diz o seguinte: considere uma lâmpada UV, que é ultravioleta, de potência 100 watts, que funcione por um tempo de 15 minutos durante o processo de esterilização de um objeto. A energia elétrica consumida dessa lâmpada nesse processo é igual a... Vamos para a resolução. Então, vamos anotar os dados que ele te passou aqui. Ele falou assim, olha, a potência da lâmpada é de 100 watts. E ela fica ligada durante 15 minutos. E ele quer saber qual foi o gasto energético da lâmpada. Só que ele pede em unidades de quilowatt-hora, galera. Ele não está pedindo em joule, tá? Mas assim, de qualquer maneira, a fórmula que eu vou usar para relacionar a potência, o tempo e a energia é a definição de potência, que diz que a potência é a variação de energia dividido pelo intervalo de tempo. Então, vamos desenvolver o exercício a partir dessa equação, tá? Só que ele quer energia. Então, eu vou passar o tempo multiplicando e a energia vai ficar potência multiplicado pelo tempo. Gente, dá uma olhadinha na unidade de medida aqui, ó. É quilowatt-hora. O que significa quilowatt-hora?
significa que a potência ela vai ter que estar em quilowatt. E o tempo não vai poder estar em minutos, como ele deu aqui no enunciado. Vai ter que estar em horas. Então, eu vou ter que transformar. Eu não vou poder usar 1000 watts. Eu vou ter que usar quilowatts. E como é que a gente transforma isso aqui para quilowatt? Galera, é só dividir por 1000. Então, vai ficar 0,1 quilowatt. E o tempo, para eu transformar para horas, eu tenho que dividir por 60. 15 dividido por 60 é a mesma coisa aqui, 1/4 da hora. Então, eu vou substituir esses valores transformados aqui na equação. Então, vai ficar 0,1 kW para a potência, multiplicado pelo tempo, que é 1/4. 1 dividido por quarto, desculpa, é 0,25 horas. Então, se eu fizer essa multiplicação, 0,1 por 0,25, vai dar 0,025 kWh. Olha que tranquilo. Mas assim, tranquilo se você souber a teoria. Se você não souber a teoria, você não vai saber que a alternativa correta é C. Questão número 55 da prova QZ, Unicamp, primeira fase, segundo dia, prova de conhecimentos gerais para biológicas e saúde. Em outro processo de esterilização, uma lâmpada UV de potência 60 watts funciona sob uma diferença de potencial de 100 volts. A potência elétrica pode ser expressa também em kVA, é o kilovolt-ampere, sendo 1 kVA igual a 1000 volts vezes 1 ampere, que é igual a 1000 watts, ou seja, ele te dá a relação de transformação aqui, galera. E ele também já te dá uma dica, né? Porque ele fala que a potência é a multiplicação da DDP pela corrente. Se ligou nessa ou não? Potência, ó, U vezes I. A corrente elétrica aí do circuito que alimenta a lâmpada é igual a... Então, vamos embora. Vamos anotar os dados do exercício. Ele falou que a potência da lâmpada é de 60 watts. Falou também que a DDP aplicada é de 100 volts. E pediu a corrente elétrica. Ô, professor, e aquele kVA lá não vai usar? Cara, aquele lá só foi para dar uma dica para você. Que a potência vai ser a DDP multiplicado pela corrente. Ou a corrente multiplicado pela DDP. É a formulinha do pio. Então, aqui você não precisaria nem memorizar, nem saber isso aqui. Obviamente, a maioria dos candidatos sabe, mas você não precisaria nem memorizar isso aqui, porque lá ele já te dá a dica de como você acha a potência. É a DDP multiplicado pela corrente. Então, isso aqui vai ficar 60 igual a corrente que ele pediu, multiplicado pela DDP, que vale 100. Vou passar o 100 dividindo. Vai ficar 100 dividido, o 60 dividido por 100, operação inversa. Isso aqui vai dar 6 dividido por 10, que é o famoso 0,6 amperes. E isso aqui, galera, vai ser a alternativa B correta. Bola para frente, questão número 56, diz o seguinte: a ação germicida da luz, UV, varia conforme o comprimento de onda lambda da radiação. Então, isso aqui, ó, galera, lambda, uma letra grega que representa comprimento de onda. O gráfico a seguir mostra a eficiência germicida da luz UV em função de lambda em sua atuação durante certo tempo sobre um agente patogênico. Pode-se afirmar que a frequência da luz que gera eficiência germicida máxima, nesse caso, e aí ele te dá a velocidade da luz, como sendo 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Você analisando esse gráfico aqui, a ação germicida acontece num pico correspondente a um comprimento de onda de 270 nanômetros. Então, ele quer saber qual é o valor da frequência quando o comprimento de onda é 270 nanômetros. Então, já vamos anotar o lambda aqui, 270 nanômetros. A velocidade
é igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo em unidades do sistema internacional. E ele fala para você determinar o valor da frequência. E aí, galera, qual é a equação que relaciona V, lambda e F? A equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. E aí a velocidade? 3 vezes 10 à oitava. O comprimento de onda precisa ser transformado. Então, você não vai poder usar em nanômetros. O nano, lembrando que é 3 vezes 10 a menos 9, então ficaria 270 vezes 10 a menos 9 metros, que se a gente colocar em notação científica, vai ficar 2,7, desceu 2 casinhas embaixo, sobe 2 casinhas em cima, somando 2 em cima vai ficar menos 7 metros. Então, o comprimento de onda utilizado vai ficar 2,7 vezes 10 a menos 7 vezes a frequência, portanto, a frequência vai ser igual a 3 vezes 10 à oitava, tudo isso dividido por 2,7 vezes 10 a menos 7. 3 dividido por 2,7 dá aproximadamente 1,1. Mantém a base, subtrai os expoentes. 8 com menos 7 na divisão vai dar 15 Hz. E aí é só procurar a alternativa correta, que corresponde à alternativa D. Muito bom. Agora, posso te dar uma dica? A dica é a seguinte. Ele falou que a ação germicida acontece na luz ultravioleta. Beleza? Muito bom. Se você conhecesse a faixa de frequência do violeta, você não precisaria nem fazer essa conta. Senhor, mas como é que eu vou saber a faixa do violeta? É assim, gente. Não é recomendado decorar, mas se você tivesse isso memorizado, ia ser ótimo. Porque a frequência de menor, a radiação de menor frequência que a gente consegue enxergar é o vermelho, que gira em torno de 3,5 vezes 10 a 14 Hz. E a maior que a gente consegue enxergar é o violeta, que gira em torno de 7,5 vezes 10 a 14 Hz. O ultravioleta é aquela radiação que tem uma frequência maior que o violeta. Maior que o violeta. Então, se você procurasse nas alternativas os valores maiores que o azul, que é 10 a 14 Hz, ou 7,5 vezes 10 a 14 Hz, a única opção é a D. E aí você não precisaria, obviamente, nem colocar a mão no lápis para resolver essa questão. Então é isso aí, galera. Essa foi a última questão da prova da primeira fase, segundo dia, Unicamp 2021. Espero que vocês tenham gostado aí. E um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.